Nosso boa noite a todos, ainda envolvidos por esses momentos que antecederam a nossa chegada, agradecidos pelo coral Vozes da Fraternidade, que criou, através das melodias, um ambiente propício para a prática de nossas atividades, agradecido pela mensagem inicial, introdutória desta noite, que de alguma forma nos toca também, porque vai fundo nos corações. Mais uma vez nos apresentamos aqui, trazendo a reflexão da noite, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda o que a direita dá. Esse tema já foi tratado aqui inúmeras vezes, mas os ensinamentos doutrinários precisam sempre ser relembrados. Apesar do número de vezes que nós já tratamos dessa matéria, essa área, sentimos que ainda falta alguma coisa para tocar os nossos corações. É mais uma passagem do Sermão do Monte, em que Jesus convida a todos nós para uma mudança interior. É preciso fazer o bem. Eu não posso realizar essa tarefa. Se escolhemos não fazer o bem, o mal se aproxima. Se apagamos a luz, a escuridão chega. Este capítulo nos recorda a questão número 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Pergunta feita por Kardec à espiritualidade. E a resposta: caridade, como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as criaturas e perdão para as ofensas. Essa tríade também já foi revelada aqui inúmeras vezes, mas nós precisamos internalizar essas expressões e colocá-las em prática lá fora no nosso dia a dia, seja dentro do nosso lar, que é o palco maior dos embates da vida, onde o Pai nos colocou junto com aqueles espíritos afinizados ou não conosco, mas para a sagrada definição de como nós vamos burilar o nosso íntimo, como vamos lapidar essa pedra bruta que temos em nossos corações, como realizar a tarefa de todos nós galgar um degrau a mais na escalada evolutiva. Não saiba a mão esquerda, a mão direita o que a esquerda faz. Fazer o bem sem ostentação. Nós já tentamos realizar essa tarefa de fazer o bem sem ostentação. Quando nós realizamos o bem, qual tem sido a nossa conduta? O que a nossa consciência revela quando nós estendemos a mão para atender alguém, para ajudar alguém? Há algum interesse embutido nessa atitude? Há alguma necessidade de contrapartida para essa atitude? Ou nós realizamos essa tarefa com absoluto despreendimento no desejo de praticar a caridade, tal qual Jesus nos ensinou? Qual tem sido? A nossa consciência não falha, de forma alguma. Ela revela claramente o que nos move quando nós realizamos essa tarefa da prática da caridade, ciente de que eu preciso realizar o bem, não basta que eu não realize o mal, é preciso que eu realize o bem. E aí vem a reflexão: somos todos criação divina, todos criação divina, e fomos criados simples, ignorantes, gregários, para conviver em sociedade, potencialmente
responsáveis e com livre arbítrio. Em cada encarnação, nós potencializamos essa perfeição que existe em nós. Claro que é uma perfeição ainda muito simples, muito pequena, mas nós estamos a caminho na melhoria desse quadro, né, por impulso e o desejo do Pai maior, realizando a tarefa que nos compete, utilizando os elementos e as ferramentas que o Pai nos deu, a inteligência, a saúde, né, uma família que nos sustenta. Então, tudo conspira a favor para que o nosso trabalho seja exitoso. Agora, qual tem sido a minha postura? Eu me coloco com disposição para realizar essa tarefa? Eu já sei que sem a caridade não há possibilidade de eu realizar o meu crescimento espiritual. Vejam que aqui nós não falamos nada daquilo que nos impele no dia a dia, daquilo que nós observamos, um desejo de melhoria no campo material absurdo. Isso não faz, né? Não faz parte da nossa reflexão. Nós estamos falando aqui de valores da verdadeira riqueza, a riqueza espiritual, e essa demanda uma boa vontade de todos nós na prática da caridade, sabedores de que a caridade é, sem dúvida, a essência da perfeição que o Pai espera de todos nós. Caridade é a essência, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ajudar alguém, isso gera felicidade. E nós fomos programados para ajudar, sim. Nós recebemos todos os instrumentos necessários para realizar a tarefa de sermos generosos, praticar a caridade de modo que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. O que a caracteriza a beneficência modesta. E qual é o tipo perfeito que Deus nos ofereceu? Qual é o modelo e guia de nossas vidas e que praticou todos esses, com esses instrumentos, praticou esses sentimentos variados, capitaneado pelo amor ao próximo? Quem é? E essa resposta veio na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito que Deus nos ofereceu? Resposta: vede Jesus, modelo de virtude. E nós sabemos perfeitamente tudo aquilo que aconteceu na sua trajetória. Nós não temos o direito de alegar ignorância, porque já passados mais de 2000 anos da vinda do Mestre Jesus, nós hoje temos consciência absoluta. Já tivemos a oportunidade de, inúmeras vezes, falar e refletir sobre os seus ensinamentos. Então, o que falta em todos nós, muitas vezes, é o desejo de realizar a tarefa que nos compete. Esse estado de consciência que, embora todos nós conheçamos, ainda pulula na nossa cabeça e nos coloca dúvida quando nós, muitas vezes, optamos por um outro caminho, o caminho da porta larga, que é muito mais fácil do que as dificuldades a serem superadas no dia a dia, que muitas vezes revelam a nossa capacidade de caridade para conosco e para com os nossos, e para com a sociedade. Por isso a exortação desta noite, como cita o Evangelho: quando derdes esmola, não façais soar a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Tende cuidado para não praticar as boas obras, para serdes vistos, pois não recebereis recompensa de Deus, vosso Pai. Nós já sabemos disso, mas não raro, muitas vezes, nós ainda criamos um ambiente de busca pela observação se estamos sendo vistos. Estendemos a mão direita e, por mais que não queiramos que a esquerda saiba, às vezes trombeteamos ainda. A sociedade muitas vezes caminha com esses exemplos que os meios de comunicação de massa nos oferecem no dia a dia.
Quantas vezes nós já vimos determinada família sendo agraciada com móveis, com bens, para repor aquilo que lhes falta, mas sempre com a presença em rede nacional do proprietário, numa demonstração inequívoca de que ele deseja, sim, a publicidade de sua empresa para realizar aquele gesto de amor ao próximo. Claro, quem recebe isso o faz com alegria no coração, desejoso de que o doador seja agraciado. Mas as orientações do Mestre Jesus caminham em sentido contrário. As trombetas não podem tocar de forma alguma, seja pelo gesto de estender a mão, que a mão esquerda saiba, seja pela observação para a direita ou para a esquerda, se eu estou sendo visto naquele desejo de que as pessoas saibam quão bom sou eu, quão generoso é o meu coração. É um erro, porque o orgulho e o egoísmo está exposto nesta hora, e nós já fomos pagos por aquilo que realizamos. Tendes cuidado, pois não recebereis recompensa de vosso Pai. Então, todos os dias nós somos chamados a esse gesto de caridade, seja no palco maior dos embates da vida, como disse, que é o nosso lar. O gesto de caridade precisa estar implícito, precisa estar claro nas nossas atitudes, seja no trânsito, quando alguém se revela insatisfeito com alguma postura nossa na direção, que nós sejamos instrumento pacificador nesse momento. Seja qualquer lugar que estejamos, nós possamos de alguma forma demonstrar através da nossa atitude um pouquinho da presença de Deus. Ajudar as criaturas que nos cercam. Como disse, fomos programados para sermos generosos, para a prática da caridade. E Jesus é esse guia e modelo que nós sempre tivemos e que ele precisa ser exemplificado nas nossas atitudes. Não basta que eu diga que ele é o modelo e guia. Muito mais importante do que o que eu digo é a prática lá fora dos ensinamentos que ele revelou a todos nós, se é que desejamos fazer parte daqueles que serão escolhidos. Embora muitos serão os chamados, como o próprio Evangelho nos diz, nós precisamos ser os escolhidos, porque atendemos o seu pedido, porque procuramos colocar em prática os seus ensinamentos de maneira clara, sem desejo de contrapartida, tão somente pelo desejo de realizar a nossa tarefa nesse campo da evolução espiritual. Outro exemplo, um leproso veio ao encontro de Jesus dizendo: Senhor, se quiserdes poderás curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu o quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E depois que Jesus enalteceu aquilo que realmente provocou a sua melhoria, a sua cura, que é a sua fé, depois de lhe dizer acerca da fé, disse a ele: abstente de falar isso a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, a fim de que lhes sirva de prova. As palavras de Jesus podem, de alguma forma, criar um paradoxo. Como que foi dito agora há pouco, que a gente não deve tocar trombetas ou demonstrar o bem que fizemos quando realizamos a caridade? Como que Jesus disse? Vai mostrar-te aos sacerdotes, a fim que lhes sirva de prova. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Muito bem. O sistema de governo vigente naquela época era o sistema teocrático, onde as ações políticas, jurídicas,
são submetidas às normas da religião. Naquela oportunidade, a religião católica. Teocracia vem do grego theo, significa Deus, e cracia, governo, ou seja, governo de Deus ou governo divino. Nas civilizações antigas, por exemplo, os governantes de estados teocráticos chegavam a se declarar descendentes diretos dos deuses, como aconteceu no Antigo Egito. Os egípcios cultuavam seus faraós como se fossem verdadeiros deuses, verdadeiras divindades. O poder teocrático pode ser exercido direta ou indiretamente pelos clérigos de uma religião. Exemplo atual, nós temos no Vaticano, um Estado regido pela Igreja Católica, tendo como chefe de Estado um sacerdote, o Papa. Temos o IRA, controlado pelos ayatolás, líderes religiosos islâmicos, desde 1979. E aí volta o pedido de Jesus. Se o bem deve ficar oculto, porque Jesus mandou aquele ex-leproso que se apresentasse aos sacerdotes? Porque eles, os leprosos, viviam à margem da sociedade. Se fosse denunciado, deveria comparecer perante um júri composto por um médico, um preboste e um padre, que representavam a ciência, o Estado e a Igreja. Havia ritual até para a entrega de luvas, de matracas e caixa para esmolas, instrumento que os leprosos tinham que usar para que fossem reconhecidos por outros membros da sociedade. Nesse regime teocrático, todos deveriam ser registrados no templo, e os considerados leprosos tinham seus nomes riscados dos registros. Passavam a não existir, sob o ponto de vista legal. Por isso, disse Jesus, vá e mostre aos sacerdotes para que lhes sirva de prova. Porque dessa maneira eles iam, de alguma forma, repor os registros para que aquela criatura pudesse ingressar no seio da sociedade. Só por isso. Porque Jesus respeitava os mandamentos da época, os mandamentos dos homens, as normas jurídicas. Não há nenhuma demonstração de que Jesus contrariou as normas, de maneira alguma. Há uma frase na música de Beto Guedes que diz: a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. E diríamos nesta noite que a lição de que o Pai nos deu a vida para que nós pudéssemos exemplificar a sua conduta, isso nós já sabemos. A dificuldade se revela no momento de nós nos colocarmos atendendo os seus preceitos. Só nos falta aprender, porque nós já sabemos de cor. Mas, de qualquer forma, cá estamos nós, ainda que a passos lentos na direção do bem, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. E, naturalmente, cada um de acordo com as suas possibilidades lá fora, de auxiliar as pessoas que nos cercam, porque não existe outra maneira de fazer o bem a nós, senão fazer o bem a outras pessoas. Fora da caridade, não há salvação para ninguém. Esse auxílio precisa ser atendido, esse benefício coletivo. E essa beneficência modesta, sem que a mão esquerda saiba o que a direita ofereceu, ajuda sem esperar recompensa. Renuncia à satisfação do aplauso dos homens, não aceita o exibicionismo, evita a caridade orgulhosa que humilha. Já perceberam quando alguém oferece alguma ajuda a uma pessoa necessitada? Se nos comportamos, se fazemos isso de maneira tranquila, serena, a pessoa sai de perto de nós com uma alegria no coração, um semblante. Mas se nós, de alguma forma, revelamos a ele algum sentimento menos feliz nesse momento, não fica bem.
Por quê? Porque é uma atitude muitas vezes orgulhosa que humilha aquele que recebe. E isso revela para todos nós uma incapacidade de trabalhar os nossos sentimentos. Sentimentos que muitas vezes estão adormecidos no nosso íntimo, mas que precisam ser exteriorizados. Sentimentos que, como aquele que Jesus nos ensinou. Vocês já perceberam? Jesus veio ensinar o que para nós? Jesus veio dizer que tal religião é boa? Jesus veio dizer a melhor religião é essa? Não, nenhuma. Em momento algum Jesus falou de religião. Ele veio ensinar o amor ao próximo, porque é isso que deve presidir todas as religiões. E aquela que não se preza ao colocar em pauta o sentimento do amor ao próximo, não está dentro dos preceitos do Mestre Jesus. E nós sabemos disso, com a inteligência que Deus nos deu, nós conhecemos isso. Por isso, temos trabalhado e procurado buscar o melhor posicionamento para atender esses preceitos. Uma beneficência modesta, que não espera a recompensa, que renuncia à satisfação do aplauso dos homens, que não aceita exibicionismo, que evita a caridade orgulhosa que humilha aquele que recebe. Que nós sejamos capazes de, lá fora, porque tão somente o verbo não é suficiente, tão somente a teoria não atende. É preciso que lá fora nós tenhamos a capacidade de fazer essa mutação, de transformar a nossa força, a nossa inteligência em valores que o Pai nos ofereceu para servir aqueles que nos cercam. Como disse ontem aqui, ninguém é tão pobre que não tenha condições de oferecer alguma coisa. Ninguém. Todos nós temos condições, sim. Ainda mais nós que conhecemos os preceitos do Cristo. Nós que não podemos alegar ignorância de forma alguma. Ocultar o bem que se faz constitui marca de grande superioridade moral. Então vejam o exemplo que nós temos. Madre Teresa de Calcutá, foi espírita, foi católica, canonizada em setembro de 2016. Madre Teresa de Calcutá foi uma das maiores figuras do século XX. O exemplo da caridade incrustado numa mulher. De origem albanesa, entre tantos títulos honoríficos, foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, em 1979. Madre Teresa de Calcutá era conhecida no mundo todo pelo seu compromisso com os mais pobres entre os pobres. De família rica, Madre Teresa de Calcutá saiu de casa aos 18 anos para estudar na Irlanda. Lá, ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. Nunca mais viu os seus irmãos. Nunca mais viu o seu pai, porque o seu pai ela perdera aos 18 anos. Ou melhor, quando ela tinha 8 anos de idade. Madre Teresa de Calcutá assegurava total liberdade de crença aos doentes que atendia. Por isso que nós temos muito cuidado também com o acolhimento das pessoas que chegam. Não há religião quando somos procurados. Não há religião quando o lar dos idosos é chamado a participar desse processo de acolhimento daqueles que precisam. Não existe. Ou como já foi dito, nós teremos futuramente tão somente uma religião chamada fraternidade, porque essa sim, essa vai atender todos os preceitos num só grupo. Madre Teresa de Calcutá realizava a sua tarefa de maneira tranquila, atendia aos doentes, sua veste
chamada de sari, era a roupa típica das mulheres pobres da Índia. Ela juntava o que podia para os pobres, onde quer que estivesse. Certa vez o copiloto de um avião soube que Madre Teresa de Calcutá estava entre os passageiros do voo e anunciou. E correu com o cap. $600 num instante saltaram dentro do cap para oferecer a Madre Teresa de Calcutá, que descansava, que dormia naquele momento do voo. Por que isso? Ela já era conhecida no mundo todo, conhecida pelas obras que realizava. Então esse exemplo tem que tocar os nossos corações. Não importa a sua religião. Religião nunca importa, gente. Não. Nós escolhemos a doutrina espírita porque os seus conceitos se assemelham, nos passam pelo crivo da razão e nos tocam mais profundamente o coração. Mas todas as religiões são boas, desde que as pessoas sejam do bem, que estejam voltadas para atender às necessidades do seu semelhante, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. A congregação de Madre Teresa de Calcutá foi a primeira a ingressar na União Soviética. E esse gesto foi tão importante que o Papa João Paulo II disse a ela que ela estava entrando num lugar onde ele não conseguia entrar. Por isso a orientação da nossa breve alocução desta noite. Muitas vezes reclamamos que a comida está ruim, mas se ela nos falta, quando uma pessoa próxima de nossa família desencarna, nós também reclamamos, como se esse não fosse um processo natural dessa etapa da vida. Em certo momento, realizarmos a transferência do túmulo, que é compulsório, que é obrigatório, para atender uma outra etapa da vida. Por que reclamamos? Quando a dor se instala, refletimos sobre a grandeza de ser saudável, de ter ao nosso lado a pessoa que amamos, da mesa farta, dos recursos materiais. Não espere a dor chegar para ser grato. Diz Miguel Cervantes, a ingratidão é filha da soberba. E exortamos a todos para a beneficência sem ostentação, porque a beneficência sem ostentação, como nos mostra a figura, tem um duplo mérito. A caridade material, porque atende à necessidade imediata de alguém, e a caridade moral, que revela os nossos sentimentos ao Pai e demonstra verdadeiramente quem somos. Por isso, respeite os sentimentos do beneficiado, porque ele faz com que, aceitando o benefício, seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim a sua dignidade, pois este poderá aceitar um serviço prestado, mas não uma esmola. A verdadeira caridade é generosa, é delicada, é habilidosa e sutil em disfarçar o benefício, evitando as menores aparências que ferem. A caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade. Nós sabemos como realizar isso, utilizando a inteligência que Deus nos deu e rebatendo aqueles valores que muitas vezes nos cercam ou que tentam tomar conta dos nossos corações,
nós temos capacidade sim de afastar esses sentimentos infelizes para deixar aflorar tão somente o verdadeiro sentimento da caridade. Tem um exemplo: ostentação e vaidade. Quantas vezes já vimos, uma selfie de um gesto de caridade? Ora, quem faz a selfie para um gesto de caridade já foi pago, já foi pago com o seu orgulho, o seu egoísmo. Na verdade, é ostentação e vaidade, manifestação de orgulho e egoísmo. Quando realizamos a tarefa da caridade, se existe a modéstia real, há também a modéstia fingida. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha repercussão, que em público dão uma grande soma, ou um grande auxílio, que ocultamente não dariam nem um centavo? Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Resta apenas receber a punição pelo seu orgulho. Outro aspecto que nós devemos evitar: impor reconhecimento, que faz pesar os benefícios sobre quem os recebe. Como consequência, isso atinge a dignidade do beneficiado, fere e aniquila sua esperança, aumentando o seu sofrimento. Ele recebe, mas o semblante dele e o seu coração acabam sendo atingidos pelo orgulho, pelo sofrimento que é imposto no momento em que ele entrega o benefício. Então, nossa intenção nesta noite é tão somente de oferecer a todos a oportunidade da reflexão sobre a verdadeira caridade. Ser benigno, ser indulgente para com todos, ser capaz de perdoar as ofensas. E onde nós vamos realizar essa tarefa? O nosso lar, na rua, no trânsito, no trabalho, onde quer que estejamos, que nós sejamos capazes de demonstrar um pouquinho da presença de Deus nas nossas atitudes. Essa é a expectativa de todos nós da casa, na certeza de que o amanhã nos espera, e é preciso que nessa trajetória, até o amanhã, nós façamos tal qual o agricultor, que planta a semente, que primeiro prepara o solo, realiza toda a tarefa da preparação do solo, lança a boa semente, faz a capina necessária, como diz o homem do campo, para que depois, vindo a chuva, ele possa realizar uma colheita farta. Que Deus nos abençoe e permita que nós façamos uma boa colheita na gleba de nossas almas. Que assim seja.